Marcelão aí na área, sempre na área, vamos lá. Marcelão. Quando você der ok, querido, vamos embora. Bom, live de hoje desse jogão, né? Não podia deixar de mostrar essa caixa bonitona aqui, The King's Dead. The King's Dead é um jogo que provavelmente foi o jogo que eu mais penei, que eu mais sofri para produzir um conteúdo, devido ao conteúdo ser muito extenso, né? Quando você fala de Inglaterra, das revoluções que aconteceram, as guerras de independência, as lutas ali entre os vários povos que tem ali na Grã-Bretanha, é muita coisa. Então falar, aconteceu ali na Inglaterra, né, não é uma coisa simples, né? Foram muitos anos de disputa, então seria muito injusto escolher uma, duas, 10, muita coisa, né? Quando fala da guerra com a França, aí é mais um monte de coisa, né? Um bom pedaço da França, na verdade, era possessão inglesa, entre aspas, né? Então é muita confusão, muita briga, muito conflito que teve ali. Então falar de uma confusão nesse jogo é difícil. Então o Algo a Mais ficou um pouco difícil, mas eu consegui selecionar apenas 2, 3 encontros, 3 situações ali para a gente enquadrar o nosso Algo a Mais. The King's Dead é um jogo que é uma reimpressão. Estamos na segunda edição, essa edição bonitona aqui é a segunda edição. E ele, na verdade, ele é uma modificação o jogo original seria King of Sion, o Rei do Sião. E aí ele é bem um pouco mais antigo, bem diferente, né? Mas tem essa pegada. Ou seja, em nenhum momento você está totalmente com os ingleses, ou com os galeses, ou com os escoceses. Você nunca está defendendo fervorosamente um. Você luta pelas influências, né? Que são aí esses garbosos cubinhos, né? Que são cubinhos aí. O amarelo para o inglês, o vermelho para os galeses e o azul para os escoceses. Então, aqui, esse é o mapa, né? O mapa de um pedaço bom da Grã-Bretanha. E aí você tem, essa região de Moray aqui, é a região original, vamos dizer assim, dos escoceses. Essa região de Excess é a região original dos ingleses. E aqui, Gwynedd, eu não sei se a pronúncia é essa, seria a região dos galeses, né? Então essa é a região original, onde teoricamente esses povos se originaram, e é dali que vai partir a profusão de exércitos. Se por acaso um desses lugares não estiver disponível, né, ou já for ocupado, ou já for domínio de alguma outra facção, automaticamente isso não acontece, né? Então vai ter que partir de um outro lugar. Isso talvez no jogo dê uma pimentinha a mais, né? O jogo, como eu disse, são 8 turnos, que são essas cartas aqui. Cada carta dessa tem justamente um dos lugares do mapa. Apenas um lugar do mapa. Olha aí, J Imóveis e Lu Mendonça. Um beijo, minha linda. Então, cada lugar aqui do mapa está representado em uma dessas cartas. Essas cartas elas ficam ao redor do mapa, né? Tem um lugarzinho aqui específico, né, que dá para você ver aqui, ó. Aqui seria um lugar, né? Então são 4 de um lado, 4 do outro. E a hora que você resolve o lugar, ele vira. Não vai ser mais pontuado e vai ser definido qual é a aliança, né? Esse lugar, afinal de contas, ele é, vamos dizer assim, ele tem uma influência, ele tem uma predominância dos ingleses, dos galeses ou dos escoceses, né? Então, isso vai ficar bem determinado na hora que o lugar é avaliado. No começo do jogo, cada jogador recebe 2 desses cubinhos aleatoriamente no saquinho, né? Então você pega 2 e vamos supor que você pegou esses 2 lugares, esses 2 cubinhos aqui, né? Um azul e um vermelho. Isso significa que você tem uma predisposição, né, a fazer uma aliança melhor para os galeses e para os escoceses. Você não quer muito que os ingleses ganhem, não, certo? Mas cada vez que você joga uma carta, e são essas cartas aqui que dinamizam o jogo, você joga a carta, executa o que a carta faz e prontamente você tira um cubinho. Então veja, se você está querendo que os escoceses vão bem, você quer que mais exércitos escoceses estejam no mapa. Mas se os escoceses forem muito bem, você tem que ter cubinhos azuis para poder marcar que você realmente estava do lado deles, né? Então você vai tirar cubinho azul. Então essa é a incoerência. Ou seja, você quer que uma determinada facção tenha preponderância no jogo e você enfraquece ela porque você tira cubinhos, porque só vai determinar qual aliança que você tem com os cubinhos que você tiver. Então,
As cartas são bem, vamos dizer assim, fáceis de você conseguir enxergar e definir o que fazem, né? Só tem uma que eu acho que é bem, muito estratégica, vamos dizer assim. Então essa carta aqui é o suporte em inglês, né? Tá bem claro aí, ó. São duas pecinhas amarelas que você coloca no jogo. Então você jogou essa carta, automaticamente você pega da reserva 2 cubinhos amarelos e coloca no tabuleiro. Só que você não coloca de qualquer lugar. Você coloca no lugar a partir da origem que você tenha os ingleses. Então, no caso, o Excess. Ou, se já tiver algum lugar com a marquinha amarela, né, que é o símbolo dos ingleses, a partir, qualquer lugar adjacente a eles. Então, é como se fosse a base. Esse lugar já está ocupado, bem dominado, o poder inglês está consolidado. Então, a partir dali que vão nascer esses dois exércitos, certo? Podem ser juntos ou podem ser separados, sem problema. E depois você tira um cubinho, que pode ser de qualquer facção, certo? A mesma carta tem aqui para os galeses, né? A mesma carta. Você coloca 2 vermelhos, depois você retira um. A mesma carta para os escoceses, né? Então você coloca 2 azuis e retira um, certo? Então são os apoios, os suportes. Só que todo mundo tem essas cartas. Todos os jogadores que estão jogando a partida têm essas cartas. Então isso, você está jogando, o cara sabe, jogou. Né? Já pode ser uma pista de como é que ele vai fazer. Depois nós temos aqui a Assembleia. A Assembleia é uma carta simpaticíssima que você pega 3 cubos, um de cada cor, e coloca no tabuleiro. Você pode colocar em qualquer lugar. E depois você tira um cubo de onde você quiser. Lembrando sempre, você tira o cubo, porque, veja, estou pegando esse exemplo aqui em Lancaster, né? A situação em Lancaster está desse jeito aqui, né? Originalmente. Então eu tenho 2 cubos aqui vermelhos, um cubo amarelo e um cubo azul. Eu, que originalmente estava aqui com esses cubos, eu quero que quem domine esse lugar ou sejam os galeses ou os escoceses. Do jeito que está, eu não preciso interferir. Eu posso simplesmente passar. Esse é o charme do jogo. Você passa. Não quero jogar não. Porque se o pau quebrar aqui, quem vai ganhar vão ser os gloriosos galeses. E eu tenho aqui, ó, eu já forcei minha aliança aqui com os galeses. Então isso é muito dinâmico. Obviamente, se tiver alguém com cartas, com alianças com os ingleses, vai querer que os ingleses ganhem. Então ele vai de repente jogar uma carta, uma aliança inglesa e colocar 2 cubinhos amarelos aqui. Agora para mim já não ficou interessante, certo? E essa Assembleia faz isso. Então eu coloquei 3 cubos e tiro um, pronto, tirei um cubo aqui, amarelo porque não me interessa. Só que quando eu tiro, eu estou fortalecendo a minha aliança. Agora eu tenho um pacto aí, ó. Eu também estou com vocês, estou com os ingleses aí também, certo? Existem 2 cartas, a manobra e a contramanobra, né? São essas 2 cartas aqui. Carta bonita, né? Aqui, ó, simplesmente eu pego um cubo e mando para um lugar, e pego um cubo daquele lugar e volto. Troco de lugar, né? É uma manobra. Isso é bem interessante e dá para fazer um bocado de coisinha, né? A contramanobra é um pouco pior, né? Vou colocar aqui em Gwynedd esses vários aqui. A contramanobra, aqui do lado de cá, olha lá, ó, vai um e vem 2. Então eu mando um para lá e vem 2 para cá, certo? Eu estou fortalecendo um lugar, enfraquecendo o outro nas influências, né, nos exércitos que vão poder estar atuando ali. E essa aqui é a carta, né, dinamite, vamos dizer assim, que é a negociação. A negociação, ela simplesmente... Lembra que eu disse que aqui no canto, aqui nesse lado, iam ficar 4 cartas, né? Aqui ficam 4 cartas. E do outro lado ficam 4 cartas. Essas cartas dizem os lugares aonde será avaliado o conflito naquele momento. Então agora, quem está sendo avaliado é Gwynedd. Mas não é meu interesse que Gwynedd seja ocupado pelos ingleses. Então eu vou pegar Gwynedd e vou colocar lá no final para ser avaliado por último. E vou pegar uma carta que está lá no final e vou colocar aqui no lugar. Eu quero que seja avaliado agora, seja Lancaster. Eu vou pegar a carta de Lancaster que estava ali e colocar aqui. Lancaster já foi? Aqui. Pronto, coloco para cá. Pronto. Então eu troquei. E aí eu coloco uma fichinha branca dizendo que ninguém pode mais mexer em Lancaster. Lancaster é que vai ser avaliado agora. Então isso dá um dinamismo no jogo muito interessante, porque você quebra. O cara está crente que ele vai conseguir aquele lugar, que aquele lugar vai virar inglês, eu vou lá e troco, e não, agora não, né? Vai ser avaliado no futuro. Então esse é o jogo, são 8 cartas. É muito interessante porque na sua vez de jogar você joga a carta ou passa, só isso. E os outros jogadores podem passar também. Se você jogou, os outros jogadores passaram, você pode jogar de novo.
você pode jogar de novo. Você pode jogar suas 8 cartas e fazer a bagunça que for no mapa. Depois, você não joga mais nenhuma carta, certo? Isso pode dar problema para os jogadores de maneira geral, né? Você pode, quem passou, pode de repente voltar a jogar. Você não passa definitivamente não. Eu joguei uma carta, o outro passou, eu quero jogar uma carta, joguei outra carta. O cara que tinha passado anteriormente, agora ele pode querer jogar. Apenas quando os 3 jogadores, quando forem 3, os 4 jogadores, quando forem 4, quando todo mundo passar, aí sim o lugar vai ser resolvido. Então isso dá muito problema, porque se você não tem carta mais para jogar, você vai ficar só olhando o jogo, o desfecho do jogo, não te interessa mais, né? E os outros jogadores estão vendo, né? As cartas estão gastando, eu vou guardar a carta aqui para ficar para o final e assim por diante, né? É um jogo relativamente rápido, tá? 40 minutos você consegue jogar. É um jogo que me encantou, me surpreendeu bastante aí ao longo desses últimos 2, 3 anos que eu joguei pouco, mas joguei um bocado de jogo, mas esse aqui particularmente ele me encantou. E ele tem essa coisa de você não ter uma facção. Você não pode, eu sou inglês, não. Você vai pegando o cubinho, daqui a pouco você não é mais inglês, eu estou mais para escocês, entendeu? Isso é bem interessante no jogo. Isso aqui para mim simboliza a minha definição formal de jogo elegante. Um jogo para mim é elegante quando ele tem regras simples e fáceis de explicar, quando ele demora pouco tempo, né? Então esse jogo aqui demora 45 minutos. Um jogo que demora até 1h30, tá ok, certo? Explicando as regras, 45 minutos acabou a partida, certo? E ele permite altas estratégias e uma rejogabilidade infinita. Toda vez que você for jogar esse jogo, os cubinhos vão ser aleatórios aqui. E a carta ao redor também vai ser aleatória. Então, obviamente, você já tem estratégias que são melhores, piores, mas que funcionam numa partida. Na outra partida, se você usar as mesmas estratégias, não funciona, né? Então, esse é um jogo que caiu no meu gosto, assim, vai ficar na minha coleção, não tenho por que me desfazer dele, certo? A arte é muito bonita, o jogo é muito bonito, as cartas têm um bom gosto, né? Parecem umas cartas de baralho antigo, né? Com as figuras aqui, ó. É um mapa, né? O mapa de um pedaço da Inglaterra. Tem os franceses que estão aqui, que os franceses entram quando por acaso dá um empate, né? Então está sendo avaliado Lancaster aqui. E tem aqui 2 exércitos escoceses e 2 ingleses, e ninguém interferiu, todo mundo passou, ninguém ganha o domínio do lugar. O domínio do lugar agora é francês. Isso se deve porque a França, durante muito tempo, manteve alianças com a Escócia. É estranho esse mapa e essas alianças, porque os escoceses ficam aqui no norte, né, da ilha, e os galeses ficam aqui nessa parte, vamos dizer assim, oriental. E os franceses estão lá no continente. E o resto da ilha era dominado por ingleses. Só que tem muita batalha entre os ingleses e escoceses. Eduardo I, o grande rei inglês, eu até coloquei a foto dele no post, conseguiu, em determinado momento, derrotar os galeses e fazer selar uma paz, né? Então, efetivamente, o país de Gales foi anexado à Inglaterra. E essa briga com os escoceses, ela rendeu muito tempo, porque os escoceses tinham alianças com a França. Eu falei no começo do vídeo, é muito difícil você falar do que aconteceu aqui nesse país, porque são muitas revoltas, muitas guerras, rei caiu, um rei morreu, outro rei entrou, o sobrinho de um rei quer ocupar o trono, que é justamente a temática do jogo. O rei morreu, né? The King's Dead. E aí? Quem é que vai assumir? Quem assume aquele local ou aquele reino é o filho. Mas o filho também morreu, o filho está na guerra, o filho está em outro lugar. Então não tem herdeiro. Quem é o herdeiro? O herdeiro é um sobrinho, tem um sobrinho conhecido. Mas peraí, o sobrinho é francês, pô. Ah, mas ele tem direito. Então essa coisa de você ocupar o trono, isso aconteceu muito na Europa, né? E aqui na Inglaterra aconteceu muito mesmo, né? Então essas batalhas todas que tiveram aqui fizeram isso ficar muito interessante, e nesse jogo está bem retratado, né? Eu gosto sempre de falar do preço, né? Esse jogo é um jogo que quando ele foi lançado, porque ele tinha um irmão famoso, né? O primeiro jogo, King of Siam, é um jogo famoso. A primeira edição do jogo também saiu poucas edições, famosas, então muita gente estava esperando que saísse. Quando saiu a segunda edição, essa edição aqui saiu aí na faixa de 350, quase R$400, saiu caro. Mas automaticamente baixou o preço e você consegue comprar ela bem mais barato hoje em dia, né? Eu fiz uma troca e consegui a minha cópia, estou feliz da vida, né? Mas é um jogo que, como eu falei, ele vai ficar na sua coleção porque ele é muito elegante, ele permite muitas rejogabilidades e é simples, né? Fácil de você jogar. É um jogo denso, né? Mas que não intimida tanto os novatos. Então, por exemplo,
A Lu nunca jogou jogos de tabuleiro moderno. Ela vai jogar esse aqui e ela vai gostar, eu tenho certeza, porque é simples, é bonito, é legal, é prático, é rápido e ok, né? Enfim. A história que eu sempre conto por trás disso, né, por trás dos jogos, e aí foi o que eu falei no começo, nunca um jogo foi tão difícil, porque os jogos eles têm uma coisa histórica, um resumo histórico bem pontual e às vezes rápido. Só que esta situação na Inglaterra foi uma situação que durou muito e em várias ocasiões. Então o rei morreu. Qual rei? Ontem, semana que vem, vários reis morreram, principalmente nesses principados aqui. Eu vi em algum lugar alguém falando a respeito daquele seriado Guerra dos Tronos, né? A Guerra dos Tronos teria alguma coisa a ver com vários conflitos que tinham entre os vários povos aqui. Então, a Nortúmbria, o Exército, tudo isso aqui são reinos que vários reinos faziam a Inglaterra, mas, por exemplo, a Inglaterra inteira, o tempo inteiro, ficou com medo, né, dos vikings, ficou com medo de uma invasão francesa, ficou com medo. Então, os povos tinham que fazer alianças, e a aliança era para defender naquele momento. Depois ela desfazia, porque não tinha mais sentido. Então, isso aqui, no jogo, andou muito bem. Só que não coloca um tempo específico. Você tem aí vários momentos onde isso aqui poderia ser aplicado. Cachorro maldito. Eu citei que em dois momentos, né, na história foram bem emblemáticos essa fala, né? The King's Dead, Deus salve o rei. Né? Então, eu não vou nem me arriscar como é que seria isso em francês, né? Mas na Inglaterra, a primeira vez que isso foi falado, né, foi quando Henrique III, né, morreu. E aí o filho dele, Eduardo I, está nas cruzadas. E aí, chama o cara. Só que você não pode simplesmente morreu o rei e não tem rei. Não. Deus salve o rei é o Eduardo I. Chama o cara e o cara veio. Então, demorou 2 anos, né? Ele morreu em 1272, 1274. 2 anos ficou sem reino, porque o rei estava voltando das cruzadas, né? Aí ele volta às cruzadas e assume, é um rei que faz muita coisa, um rei bem... Só que assim, quando você vai ver a história da Inglaterra, parece que você está em Macondo, né, dos 100 anos de solidão, porque o que tem de rei Eduardo, rei Henrique, rei Charles, é muita gente com nome igual, muitas gerações de reis, né, enfim. A mesma coisa aconteceu na França, só que na França o processo é diferente, né? Na França, Carlos VI morre, né? E aí em 1422, e o Carlos VII estava ali, assume, mas você tem exatamente a mesma frase, né? O rei morreu, salve o rei, vida longa ao rei. O rei morreu, vida longa ao rei. Porque o rei está ali já, o próximo está ali. Né? Um morreu, o outro vai lá e assume para você não perder e não ter essa brincadeira de chegar um rei de um outro país para tomar conta aqui. Ainda mais um país que você está em guerra, geralmente, né? Complicado. Esse é o jogo. Eu não tenho muito mais para dizer, porque essa história aqui ela é longa demais. Né? Como eu falei, são muitas e muitas e muitas guerras e conflitos. Se eu fosse fazer uma única live a respeito dessa história de morte de reis e de reinos que ficam aqui um do lado do outro e um herda e tudo mais, eu faria uma live de talvez 2 anos e não teria condições de acabar, porque é muita guerra que teve nisso aqui. Né? A Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra muito famosa, ela acontece por essas brincadeiras também. Né? Então, são 116 anos de guerra, não são só 100. Várias tréguas e vários reinícios e várias fases da guerra. Por 100 anos é muita coisa para você ficar guerreando, cara. Então, de 1337 a 1453 é muito tempo para você ficar. E vários momentos aqui. E ela começa justamente numa disputa do trono francês. Né? No caso, o Carlos VI, Carlos IV, morre e não tem filho. E não tem irmão. E olha, parece que ele tem um sobrinho aí, né? Eduardo III da Inglaterra. Não, aí não. Aí começa a briga, o cara consegue algumas possessões da Normandia, inclusive, né? Mas a briga é grande, tem um conselho de nobres para decidir, e aí começa a guerra e o pau quebra, e aí vários anos aí. Então, essa é a história, e eu queria muito ter
podido contar com alguns professores de história para a gente debater e falar sobre vários momentos, mas eu acho que a live ia ficar muito mais longa do que deveria. E hoje, né, já é quarta-feira, o pessoal tá aí ligado no tal do futebol, né, enfim, o Flamengo tá perdendo, tá bom, tá bonito. Então, basicamente é isso, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Tem mais alguém aqui que chegou depois? Não, só aqui. Ige Imóveis e Lu. É isso. Queridas, muito obrigado pela presença de vocês, né? Essa live ela tem o intuito de ser curtinha, só para eu contar uma potoca aqui, falar um pouquinho dos jogos. Esse jogo ele é de 2 a 4 jogadores. De 2 jogadores ele joga muito bem, ele é um duelo assim ferrenho, bem forte. Né? Com 3 jogadores ele é o primor máximo, porque aí cada um tem a sua competição. Né? E com 4 jogadores é em dupla, então é bem diferente. Só que você não pode influenciar na outra dupla. Você não pode falar para o cara, ó, joga ali, faz aquilo ali. Você não pode falar. Né? E aí é uma somatória diferente. No final do jogo, o que acontece é essa cartinha aqui. Essa cartinha ela tem 2 situações. Se, por exemplo, o jogo acabar com os povos, cada região com um predomínio, né? Ou inglês, ou galês, ou escocês, aí você vai ter essa cartinha aqui, e aí você vai ter uma nação com mais, teoricamente, com mais domínio, a segunda e a terceira. E aí, o jogador que tiver mais cubinhos daquela cor é o vencedor. Se empatar, passa para a segunda cor, se empatar, passa para a terceira, certo? Agora, se os franceses conseguirem ocupar 3 territórios, são 8, se os franceses conseguirem ocupar 3 deles, aí o bicho pega. Porque aí nós vamos ter isso aqui, que é esse outro final, um final onde o que vai valer são trios, né? Ou seja, quem tem mais conjuntinhos de 3 peças diferentes. O jogador, eu falei, começa com 2 pecinhas. E cada carta que ele joga, ele coleta uma peça. Então, no final, se ele jogou as 8 cartas, ele vai ter aí na mão 10 pecinhas dessa. Nas 10 pecinhas ele vai ver, né? Se ele conseguiu ter de acordo com a predominância lá, ele é o vencedor, né? Então, rapidinho, um jogo elegante, um jogo que faz a minha alegria nos últimos tempos. Mas é isso. Meninas, muito obrigado. A todos que assistirem essa live, muito obrigado por assistir. Dá uma olhada no vídeo, essa live vai ficar gravada tanto aqui no Instagram como lá no glorioso YouTube. E eu postei algumas fotos, né, dos brasões, porque aqui não é o Reino Unido todo, não. Tem um pedaço aqui na ilha, né, na outra ilha, que é a Irlanda, que também está presente. Mas eu postei as fotos dos brasões. Tem o brasão da Inglaterra, o brasão dos Países de Gales, o brasão da Escócia. São brasões diferentes, com vários significados diferentes. Esses brasões, a arte deles chama heráldica, né? Então a heráldica de cada um é diferente. Aí tem os dragões assim, assado, enfim. É bem bonitinho lá. Postei a foto do Eduardo também, Eduardo I, que é um cara que é importante nessa anexação do País de Gales, né? E aí você dá uma olhada na história, a história é vasta, longa, às vezes elegante, às vezes nem tanto, né? E é isso. Gente, mais uma vez, por último, meu muito obrigado, uma boa noite, boa semana e até a próxima, né? Tchau, tchau.